Evangelho do Dia com Padre Anderson Ferreira. Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Paz e bem, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje nós nos encontramos no dia 18 de julho, neste 16º domingo do tempo comum, e temos a alegria de, mais uma vez, através do canal do nosso YouTube, meditar sobre o Santo Evangelho dessa liturgia e deixar que a Palavra de Deus nos conduza, nos oriente. O Evangelho de hoje é o de São Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 34. Os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. Foram então de barco para um lugar deserto a sós. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades a pé, correram à frente e chegaram lá antes dele. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desse 16º domingo do tempo comum nos coloca diante dessa figura do pastor e das ovelhas abandonadas, as pessoas que estavam como ovelhas sem pastor. Na primeira leitura da missa de hoje, nós vamos ver, tirado do livro do profeta Jeremias, em nome de Deus, alerta: ai dos pastores que destroem e dispersam o rebanho da minha pastagem, oráculo do Senhor. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores: vós que governais meu povo, dispersastes minhas ovelhas, expulsaste-as e delas não cuidastes. E no outro trecho dessa leitura ele vai dizer: eu mesmo vou reunir o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde as expulsei. Vou trazê-las de volta para a sua morada, onde vão crescer e se multiplicar. Colocarei à frente delas pastores que delas cuidem, de tal modo que nunca mais passem medo ou susto, nem precisa ser contadas. Um dia chegará, oráculo do Senhor, quando farei brotar para Davi um rebento justo. E o nome que lhe darão será Senhor Nossa Justiça. A primeira leitura de hoje entra em consonância perfeitamente com o Santo Evangelho que nós ouvimos. O profeta Jeremias denuncia os pastores que sugam as ovelhas, que dispersa o rebanho, que expulsa as ovelhas, que suga a vida das suas ovelhas. E Deus mesmo prometeu que chegaria o dia em que ele enviaria um pastor à frente das ovelhas para cuidar delas. E não é diferente hoje a missão nossa da igreja. Neste tempo da pandemia, a missão nossa do padre, das pessoas que exercem algum ministério na igreja, é cuidar das ovelhas e não dispersar. O sentimento que deve mover a vida do padre, do bispo, a vida das lideranças da comunidade, deve ser também o sentimento de compaixão. Quando eu me compadeço de alguém,
eu desço a dor dele e a dor dele deixa de ser somente dele, mas ela é compartilhada comigo. E aí é preciso a gente ter o olhar de Jesus. Ele viu aquela multidão, mas ver aquela multidão significa que Jesus olha para cada pessoa que estava ali e sabia que cada um estava precisando de alguma coisa. Porque o poder político, o poder econômico, o poder religioso do tempo de Jesus não saciava a fome de sede, a fome e a sede de Deus daquele povo. Por isso que a nossa igreja tem como tarefa primordial ser missionária. O Papa Francisco diz, numa palavra que não existe, mas que ele criou, nós precisamos primeirear, ou seja, ser os primeiros, ir ao encontro das ovelhas que estão sofridas, as ovelhas que estão machucadas, as ovelhas que estão feridas. E na segunda leitura do Evangelho de hoje, São Paulo, escrevendo aos Efésios, diz algo muito bonito para a nossa meditação. Mas agora no Cristo Jesus, vós que outrora estavas longe, graças ao sangue de Cristo, vocês ficaram perto. De fato, Ele é a nossa paz. De dois povos fez um só povo, uma só carne, derrubando o muro da inimizade que os separava e abolindo a lei que os seus mandamentos e exigências os separava. Ele veio anunciar a paz para os que estavam longe, a paz para os que estavam perto. É por ele que todos nós, judeus e pagãos, temos acesso ao Pai num só pastor. Veja que a profecia do profeta Jeremias se concretiza em Jesus Cristo, o verdadeiro pastor, que sente compaixão, cuida das feridas do seu povo. Nós não podemos ser uma igreja proselitista, que só prega, mas que não faz ação. Nós não podemos ser uma igreja que se contenta em estar com as igrejas cheias. No momento nós não podemos por causa da pandemia, mas precisamos pensar nas ovelhas que estão longe do redil do Senhor. Pelo sangue de Cristo derramado na cruz, Ele trouxe todos que estavam longe para perto, graças ao sangue derramado na cruz. E de dois povos Ele fez um só, derrubando o muro da inimizade que os separava e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. É o tema da campanha da fraternidade deste ano. Daquilo que era dividido, Cristo fez uma unidade. Precisamos meditar no Evangelho de hoje, se nós vivemos essa unidade na nossa igreja. Se nós vivemos essa unidade nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, nos nossos serviços. Ser pastor não é só papel do padre. O pastor por excelência, o papa, o bispo, o padre, mas cada cristão e aquele que exerce uma missão na igreja deve ser pastor e sentir compaixão das ovelhas. No mundo que nós estamos vivendo, há muitas ovelhas que estão como sem pastores. Pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo desempregadas, pessoas morrendo de frios, pessoas morrendo nas filas dos hospitais, anônimos que vivem por aí, que não são contados nem pela igreja, nem pelo poder político e nem pelo poder econômico da nossa sociedade. Jesus Cristo viu a multidão que estava sem pastor e sentiu compaixão. Qual tem sido o sentimento que tem dominado a nossa vida de cristãos? Que nós possamos, neste domingo, pensar sobre isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Ele conta comigo, com você,
para ir às ovelhas que estão sofrendo neste mundo, que estão sem pastores. E que nós não sejamos pastores usurpadores das ovelhas, mas que sejamos pastores que amemos e cuidemos das ovelhas abatidas e sofridas. Recorda você que hoje nós temos a Santa Missa na Igreja Matriz às 8 horas, às 9h30 na comunidade Nossa Senhora Aparecida no Caladinho de Cima, às 9h30 na comunidade Nossa Senhora Aparecida Morada do Vale, às 18 horas missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida no Caladinho de Cima, e às 19h30 a missa com todos os jovens da nossa paróquia na comunidade Santa Rita, no Caladinho de Baixo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.